Meu nome é Adriana, eu tenho 34 anos e hoje eu vou fazer o prato farofa para Exu. Hoje eu vou fazer para vocês o prato de Exu, que é a farofa de Exu feita com miúdos. Exu é o primeiro orixá a ser saudado e ele é popularmente conhecido como a boca que tudo come. Eu vou trazer um Itã para vocês. O Itã é um conto dos orixás, né? Ele é trazido sempre do mais velho para o mais novo. Nós não temos nada registrado, é sempre passado de boca a boca e a gente sempre aprende dentro da casa de Axé. Ele sempre é levado em questão quando tem algum fundamento na casa e eles acabam explicando o que está acontecendo, o porquê, e é sempre tratado através de um Itã. Então o Itã que eu trago hoje é sobre o Exu e a farofa, né? Na verdade, sobre a alimentação de Exu, que é a boca que tudo come. O prato de Exu é um prato muito rico, né? Ele contém carboidratos e proteínas. É uma refeição praticamente completa. Exu é o primeiro orixá e ele foi o único orixá que já nasceu falando. Quando ele nasceu, o que ele mais falava era que ele estava com muita fome. Por mais que ele se alimentasse, nada era o suficiente. Ele amamentou durante horas e horas e horas e quando cessou a mamada, ele reclamou que ainda estava com fome. Sua mãe, Iemanjá, não satisfeita, pediu que fossem buscar alimentos para ele, para ver se cessava a fome dele. Então, para Exu, tudo é ofertado e ele aceita. Foi ofertado para ele um pombo, ele comeu, não foi o suficiente. Foi ofertado uma galinha, ele comeu, não foi o suficiente. Foi ofertado uma cabra, um bode, tudo, e nada cessava a fome de Exu. Por mais que ele comesse, ele sempre voltava a reclamar que estava com fome. Ele comia e reclamava que estava com fome. Mãe Iemanjá ficou desesperada e começou a pedir que trouxessem carne de animais mais velhos, por ser mais dura, e ela pensou que de repente pudesse cessar a fome dele. Mas nada adiantava. Ainda que ele comesse, ele voltava a reclamar que ainda estava com fome. Em determinado momento, Exu ficou nervoso e acabou que devorou sua mãe Iemanjá. O Batalá ficou muito nervoso, né, com o acontecido e veio até Exu para tentar recuperar a mãe Iemanjá. Pediu que ele a trouxesse de volta. Trouxe para ele os alimentos, ver se ele parava de reclamar que estava com fome, porque nada era o suficiente para ele, nada o cessava a fome, nada satisfazia a sua fome, aquela vontade que ele tinha de comer. E aí o Batalá conversou com ele e pediu que ele trouxesse Iemanjá de volta. Mas ele só falava que estava com fome e continuava com fome. O Batalá partiu Exu no meio e viraram dois. E os dois voltaram a reclamar que estavam com fome. Trouxeram alimentos e nada cessava, nada era o suficiente. Então o Batalá partiu outra vez Exu no meio. E de 2 virou 4, de 4 virou 8. E assim foi sucessivamente e nada adiantava. Ele continuava a reclamar que estava com fome. Então o Batalá percebeu que Exu ele não ia se satisfazer somente ganhando, né? Exu seria uma base de troca. Exu ele não cede, ele troca, né? É assim que a gente faz com Exu. Quando a gente precisa de abrir caminho, de serviço, do que quer que seja, a gente não pede. Fazemos uma troca com Exu, a gente pede, a gente faz uma troca. Eu vou ofertar o prato para Exu, em contrapartida eu peço o que eu preciso e Exu vai me dar. Porque o Exu ele é um orixá de posicionamento, ele vai tomar partido, ele vai comprar o que você pedir para ele. Então ele vai fazer desde que seja a base de troca. Eu vou trazer para vocês aqui os ingredientes, né, que completam o prato de Exu. Nele vai a pimenta, essa é a pimenta dedo de moça. A pimenta a gente sabe que é um alimento que acaba ativando, melhorando a circulação, né, porque ela é termogênica. Vai também a cebola. A cebola, ele é quando a gente se refere a Exu, ele é relacionado a tudo que é interno, ele é o começo. Então tudo que vai no prato do Exu vem de dentro. A farinha, né, que ela vem da batata, que é um tubérculo. A cebola, que ela também vem do chão, vem da terra. A pimenta, tem também os miúdos, que vem de dentro dos animais, né? Então aqui eu estou usando os miúdos de frango e também o fígado de boi. Então tudo que é interno, tudo que vem de dentro, o Exu é a força interna, é aquela força que você não tem como você controlar. O Exu, ele representa também o órgão genital, que ele nada mais é do que um instrumento que a gente tem condicionado, a gente não consegue controlar essa força, ela vem instintivamente.
até mesmo quando ocorre uma ereção, quando a pessoa fica excitada, não tem um controle, é condicionado, é interno, é mais forte do que você. Então por isso que é representado por Exu também o órgão genital. Então aqui tem o fígado, né? Tem o coração, que também vem de dentro da galinha. Também é utilizado o pó de camarão. O camarão tá onde? Dentro do mar. E tudo que foi interno é relacionado a Exu. Então esses são os elementos que compõem o prato de Exu, que é a farinha de mandioca grossa, a cebola, a pimenta, os miúdos e o sal. Antigamente não era utilizado sal, era utilizado o pó de camarão, porque não tinha um sal. Então é triturado o camarão, que fica aquele pozinho, até parece semelhante ao sal rosa, ele era utilizado para salgar. No caso, eu estou usando hoje o sal mesmo, tá? Mas quem quiser usar o pó de camarão, pode ser usado também. O dendê também é utilizado no prato, né? E o dendê também é um alimento que vem interno, ele vem de dentro da palmeira. Então esse é o fundamento do prato de Exu. Tudo que é interno, tudo que vem de dentro é utilizado para alimentar Exu. Mesmo ele sendo a boca que tudo come, ele não tem restrições com alimento, né? E além de ser também um orixá, ele respeita a simplicidade. O que você quiser ofertar para Exu, dentro das suas condições, ele vai aceitar. Você pode oferecer simplesmente o dendê com a farinha e a pimenta, que ele vai aceitar. Se você não tiver os miúdos e colocar somente a cebola e a pimenta, ele vai aceitar. Se não tiver de carne, pode ser de frango, pode ser peixe. O que você tiver ali para colocar na farofa, um bife, o que quer que seja, para você ofertar para Exu, vai ser de bom agrado. Ele vai aceitar porque Exu é a boca que tudo come. Então para ele não tem problema, não tem restrição, não tem essa de, Exu não come. Exu come. E come mesmo. Eu vou começar a preparar então o prato. É bem simples, não tem segredo. Eu gosto muito de fazer esse prato porque eu sempre comi essa farofa e eu não sabia que era relacionado a Exu. Então eu sou muito familiarizada, que é um prato que eu gosto muito. Então a gente vai, a princípio a gente vai aquecer a panela com o dendê. E aí não existe um padrão de quantidade, é muito mais de olho. A cebola, ela tá picadinha justamente, né, para facilitar o processo. Porém, eu sempre pico a cebola debaixo da torneira, quando ela tá bem verdinha, quando ela tá bem fresquinha, para não lacrimejar os olhos. Pico a cebola, né, a gente aquece a panela e coloca o óleo de dendê. A pimenta, sempre quando eu vou utilizar, eu tiro de dentro as sementes dela também, que eu acho que o sabor fica melhor. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu deixo a pimenta. Ó, eu pico a pimenta e eu tiro a semente de dentro dela, tá? E aí a cebola eu vou dar uma breve dourada na cebola, não vou deixar fritar por muito tempo. Só pra dar uma douradinha, pra pegar o gosto junto com o dendê. Dá um cheiro maravilhoso. Pena que a câmera não tem cheiro, que dendê com cebola, babado, muito bom o cheiro. Perfuma a casa inteira. Vou colocar a pimenta, que já começou a levantar a fervura ao óleo, né? Já começou a exalar o perfume, então eu já coloco a pimenta também. Como o dendê tem a cor forte, a cebola já fica mais colorida, né? Já pega a cor do dendê.
Mas é bom deixar ela um pouco mais transparente, para incorporar o sabor tanto da cebola quanto do dendê também. Só levantar mais um pouquinho a fervura, que aí eu já coloco os miúdos para começar a fritar também. Aí sim o cheiro vai ficar bom. Deixa eu mudar de boca, porque acho que é mais rápido. Dar uma breve refogada na cebola, para ficar um pouquinho mais transparente. Quando a gente frita com óleo normal, geralmente ela fica bem transparente a cebola, que é o momento em que eu gosto, né, de colocar os miúdos para fritar. Por ser um óleo de dendê, ele não vai ficar transparente a cebola. Se deixar chegar nesse ponto, ela vai acabar queimando e aí o sabor não vai ficar tão legal, não vai ficar tão bom. Vou mostrar pra vocês um momento, o ponto que eu gosto, tá? Deixa eu só fritar mais um pouquinho. Ó. Vocês vão perceber que no meio, nas extremidades, vai estar um pouquinho transparente. Mas a cebola em si não vai ficar transparente, habitualmente como ela fica quando o óleo é normal. Só separar o fígado. Eu vou colocar um fígado em cima do prato, para decorar, para ele ficar mais bonito. Então, se em casa não tiver os miúdos do boi ou do frango, você pode utilizar o que você tiver, não tem problema, tá? Exu é a boca que tudo come, ele vai comer, ele vai ficar muito agradecido. E você vai ter o que você precisa certamente. Eu vou deixar eles refogando mais um pouco. Eu comentei com vocês que eu reservei um fígado, né, um bife de fígado, mas pode ser um bife de uma outra carne que você queira. Exu é a boca que tudo come, então não tem problema em relação a isso. Então eu reservei um fígado, ele não é tão grande, só para mais decorar o prato também, tá? Temperado só com sal. O único tempero que se usa é sal e cebola. A gente não coloca óleo, alho, não coloca outro tipo de óleo, é só o dendê mesmo. E não coloca nenhum outro tipo de tempero, ervas, nada. É só sal mesmo e dendê. Até mesmo por conta do fundamento, né? Tudo tem que ser do interior, de dentro. Então a cebola que vem da terra, a farinha, né? Que é carboidrato, que alimenta, que vem da terra também. O dendê que vem da palmeira. Então tudo com seu fundamento, tudo com seu motivo. É um prato simples, porém ele é bem completo também. Tem o carboidrato, tem as proteínas, tem o saborzinho da pimenta para quem gosta. Quem não gosta também da pimenta, não precisa colocar ela no momento da refoga. Pode colocar só no prato para decorar, tá?
Eu acredito que eles estejam aqui na refoga mais ou menos uns 4, 3 minutos. Mas aí é muito de olho, né? Depende muito do fogão também, o tamanho da panela. É tudo muito relativo, não tem um padrão a seguir. E é aquele conceito também. Por ser passado de boca em boca, cada um sempre vai ter o seu jeito de cozinhar. Não existe um padrão certo. Sempre é do seu olho, do seu jeito, da sua maneira. O importante é utilizar os ingredientes e tá tudo certo. Eu vou colocar agora a farinha de mandioca, né? Porque ao meu ver, os miúdos já estão no seu ponto. Olha como ficou bonito. Então os miúdos já estão no ponto correto já. Não vou deixar fritar muito também, porque a gente vai comer, né? E eu não gosto muito dele frito. Aquela farinha de mandioca grossa, tá? E a gente vai colocar aqui na panela. Só apagar que não precisa mais. Vou abaixar o fogo, tá? O padê também, ele pode ser feito diretamente no alguidar, somente com a farinha e o dendê. E aí você vai misturando até chegar no ponto. E aí você já monta no alguidar. Ou pode ser feito assim também a farofa frita. Tem também o padê que é feito com gin, né, com cachaça ou com água. Mas cada um tem o seu fundamento. Esse específico é um prato para Exu. Então é um alimento. Então por isso que tem os miúdos, que a farinha ela é frita, tem todo um fundamento, todo um ritual, todo um motivo. Para abrir caminho, esse é um prato muito bom também, tá? Popularmente, o prato padê se popularizou de uma forma errada, porque ipadê é o nome de um ritual. E nesse ritual é feito o prato para Exu, que na verdade é a farofa para Exu. Como ela é feito nesse ritual ipadê, então as pessoas acabaram associando o nome do prato que é feito nesse ritual como se fosse devidamente o prato que é oferecido para Exu, mas não. Na verdade é farofa mesmo o nome, farofa para Exu, e o ritual que se chama ipadê. Eu acho interessante comentar para a gente começar a trazer as coisas de forma correta, né? A gente falar as coisas da forma certa, de como ela deve ser falado mesmo. Como as informações acabam se perdendo, porque é passado de boca em boca, é como se fosse um telefone sem fio. Cada vez que passa a informação, acaba que se perde um pouco. Então é importante que a gente resgate as informações, que elas sejam ensinadas de uma forma correta. Então o certo é farofa para Exu, porque o padê é o ritual. Mas não tem problema também quem fala padê, tá? Não existe problema. É interessante saber mesmo, porque é farofa de Exu. O padê é o ritual onde é feita a farofa para Exu. Como se diz, é conversa de terreiro, né? Geralmente quem frequenta mais sabe. Deixa eu
mostrar pra vocês como é que tá ficando, eu vou colocar mais um pouquinho de farofa, de farinha, né? E aí sim vai virar a farofa, tá? Bom também é fazer num tacho, né? Que eu não tenho. Sempre faço nessa panela mesmo. Mas num tacho é bem melhor. Bom, terminamos o processo, tá? Essa é a textura da farofa de Exu. Essa é a textura dela, ela fica bem umedecida a farofa, pra não ficar tão seca. Terminamos então aqui o processo. O próximo passo, como eu havia contado pra vocês, vai ser a selagem do fígado, que eu havia anteriormente reservado. O processo da feitura da refeição para Exu, ela não começa simplesmente aqui na cozinha. Começa muito antes, desde a escolha dos alimentos. Esse processo de escolha, ele é feito como se fosse para você. É pro orixá? É pro orixá. Mas a gente deve primeiro se perguntar, quando a gente vai comprar qualquer alimento, se aquele alimento você iria consumir. Né? Não adianta a gente comprar uma pimenta seca, feia, já passada, que não tem esse brilho bonito, se você não fosse comer. Então a gente, quando vai comprar, a primeira coisa que a gente faz é se perguntar, eu comeria? Né? Porque você está dando de comer para uma entidade. Não é porque Exu é a boca que tudo come, que ele tem que comer o pior. Não é isso. Ele come de tudo, né? Mas a gente tem que escolher como se fosse pra gente mesmo. Então a gente tem que escolher, a gente escolhe o melhor que a gente tem condições de oferecer pra entidade. Essas aqui são as pimentas que eu vou usar para decorar o prato. Foram escolhidas a dedo mesmo. Eu escolhi as mais bonitas que tinham disponíveis na banquinha de feira, porque eu sempre gosto de oferecer o melhor. Eu vou tirar o primeiro, né, que Exu é o primeiro a comer. Então eu vou tirar primeiro para Exu. Quando é um ritual, é interessante quando você está tirando o prato, você já pode ir fazendo o seu pedido, tá? Então, conforme você vai fazendo, a gente está refogando os alimentos, está colocando a farinha, você já pode ir fazendo o seu pedido. Como eu estava falando, não começa simplesmente quando a gente liga o fogão. Então, o processo vem desde o momento que você vai escolher os ingredientes que você vai comprar.
Eu vou selar o fígado, tá? Como eu tinha falado pra você, eu deixei ele separado. É só um choque mesmo na temperatura, não precisa deixar ele fritar, porque senão ele vai até ficar duro. O bife que eu havia falado pra vocês, que eu separei antes. Então eu vou dar só um choque nele no dendê mesmo. Vou colocar no prato pra dar uma decorada. O fígado pega muito rápido, ó. Ele já mudou a cor dele. Então é só um choque mesmo pra dar uma seladinha nele, tá? Eu vou selar mais um pouco, já coloco no prato pra decorar. E já vou fazer a entrega pra Exu, porque Exu é sempre o primeiro a comer. Percebeu que mudou a cor? Tá seladinho já, tá? É selar mesmo, no sentido literal da palavra. A gente já coloca ele no prato também. Bom, terminamos o prato, né, de Exu. Temos aqui o bife selado, as pimentas, a farofa com os miúdos, né? Colocaremos no alvidar e a entrega será feita numa encruzilhada. E aí eu trago também para vocês um Itã, que é o conto dos orixás, que explica o porquê que os presentes de Exu, né? Que as entregas de Exu, que a troca, é sempre feita em encruzilhada. Conta-se pelos antigos que Exu sempre visitava o castelo de Oxalá na feitura dos seres humanos. Então, enquanto ele fazia os homens, as mulheres, as crianças, os animais, Exu estava lá. Rigorosamente, todos os dias, durante anos e anos a fio, Exu sempre ia lá visitar Oxalá. Se divertia muito durante a feitura, via muita gente, se divertia mais ainda quando era feito o fazedor de xixi, que é onde Exu mais se diverte. Então, durante todo esse período, Oxalá percebeu que Exu sempre ia até lá, todos os dias, durante anos a fio, e frequentava a casa dele. Então, Oxalá decidiu chamar Exu, né, para ajudá-lo. Então, Oxalá fez: Exu, meu filho, vem aqui. Durante o meu trabalho, muitas pessoas vêm até a minha casa e querem me entregar presentes. Porém, eles acabam me atrapalhando, porque eu preciso parar, elas querem que eu olhe o presente, querem que eu abra, querem falar o porquê, querem explicar os presentes, e isso me rouba um tempo danado. Vendo que você sempre vem até a minha casa, está sempre disponível, eu pensei em pedir que você me ajudasse. Exu ficou muito feliz em poder servir Oxalá e se colocou então à disposição. Oxalá então pediu para que Exu ficasse na primeira encruzilhada antes da mansão de Oxalá, para então recepcionar os presentes que seriam entregues a ele. Exu ficou muito feliz então com a nova função e se propôs então a sempre estar ali na encruzilhada para receber os presentes que seriam entregues a Oxalá. Então ele seria responsável pelas entregas que eram feitas nas encruzilhadas, né? Que eram antes da casa de Oxalá, e Oxalá teria mais tempo de conseguir as suas atividades, de fazer sem se atrapalhar.
Então todos os dias Exu ficava nas encruzilhadas, pegava os presentes de Oxalá e voltava saltitante, feliz, cheios de presentes para Oxalá. Em determinado momento, Oxalá chamou Exu e falou assim para ele: olha, você tem sido muito fiel a mim, tem me ajudado muito, em forma de gratidão, eu vou te oferecer as encruzilhadas. Não é só essa, não é só a outra, são todas as encruzilhadas. Então sempre que alguém quer entregar algum presente para Exu, a gente sempre deixa na encruzilhada. É até mesmo dito que quando se passa pela encruzilhada é bom saudar, porque Exu está lá. Então as encruzilhadas, elas foram determinadas a Exu justamente por esse motivo, porque ele sempre está lá passando para receber o que o pessoal entrega para Oxalá e, consequentemente, quando é feita uma troca para Exu, você deixa também a sua entrega numa encruzilhada, porque Exu sempre passa para recolher. Então as encruzilhadas, os caminhos, foram então designados a Exu por esse motivo, justamente por sempre estar indo até a casa de Oxalá, e Oxalá precisar de alguém para recepcionar os presentes dele, para não se atrapalhar, para ele não deixar de fazer uma outra coisa, a não ser recepcionar os presentes. Ele pediu para que Exu auxiliasse ele nessa demanda. Então ele vai até a encruzilhada, né, uma encruzilhada antes da casa de Exu, pega os presentes que seria para Oxalá e entrega para Oxalá. Depois, com um tempo maior, melhor, ele consegue ver os presentes. E o que for para Exu, como as encruzilhadas são de Exu a partir de então, sempre é oferecida para ele lá. Então é por esse motivo que quando é feito, né, um prato para Exu, quando você quer dar de comer para Exu, seja ele Exu ou Pombagira, é sempre ofertado numa encruzilhada, porque a encruzilhada sempre é de Exu. Então quando você passar por uma encruzilhada, é sempre bom louvar Exu. Quero então agradecer a oportunidade de participar desse evento maravilhoso que é o Odara Festival. Quero deixar também a minha rede social, que é o Coletivo Mulheres de Garras, onde eu atuo numa comunidade como assistente social. Nós temos um projeto lá. E agradecer, né, pela oportunidade de fala, pelo espaço de fala, que é muito importante termos a chance de compartilhar conhecimentos que são distribuídos exclusivamente nos terreiros. É importante a gente conseguir distribuir para todos, ter essa liberdade de falar em todos os lugares, para que mais pessoas tenham conhecimento e que esse conhecimento seja dito por nós, né? Porque temos o hábito de conhecer nossas histórias através de outras pessoas, não contados por nós mesmos. E esse conhecimento nós temos dentro do terreiro. E hoje temos a chance de compartilhar com todos, independente do local que você esteja. Eu quero agradecer muito o espaço de fala, né, pela escuta generosa de todos. E Exu é Mojubá, Mojubá é Exu.